imundos, sujos, são os carnais, metidos a espirituais. E mais burro e ignorante são pessoas que não conseguem entender o que está escrito na palavra de Deus. Vamos meditar primeiro nesses versículos bíblicos e depois veja o que essa carne podre, essa carne imunda, essa carne materialista, esse visionário carnal que descobriu que através da palavra de Deus ele poderia ficar rico sobre os ignorantes espirituais, diz num vídeo que virá a seguir. Prestem bem atenção no que diz a palavra de Deus. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, lá no livro de João, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim: o mundo não vos pode odiar. Você presta bem atenção. Um verdadeiro profeta de Deus, que não é o caso desse mundo, é verdadeiramente odiado quando prega e ensina a verdade do que está escrito na palavra de Deus. Mas ele me odeia a mim. Quem? O mundo odiava a Cristo. O mundo odiava o Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, os hipócritas, os doutores da lei, os conhecedores da lei, os ditosos homens que se diziam pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo veio do mundo espiritual e veio para o mundo carnal, desmascarou todos os homens carnais metidos a espirituais. Por isso, eles odiavam ao Senhor Jesus Cristo. Continuando na palavra que diz: porque testificou. Testificar é provar, dar convicção de que as obras dele são más. Deu para entender isso? E vocês vão ver logo no próximo vídeo. Continuando na palavra de Deus, diz assim, lá no livro de 1 Coríntios, do versículo 10 até o versículo 13, onde vamos meditar aqui na palavra de Deus para dar introdução ao vídeo. Quero que vocês prestem o que diz a palavra de Deus, muita atenção. Aqui está escrito assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Dissensões são brigas, contendas, divisões. Então, se é um espírito mundano, é um espírito terreno, materialista e visionário carnal. Que isso fique bem claro. Amém? Aí diz assim, no prefácio de papel: a responsabilidade dos que ensinam. Então diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Quem? Cristo. Cristo edificou um fundamento cristão e espiritual puro e genuíno, que abomina a avareza e a soberba e as coisas terrenas. Eles edificaram de uma outra maneira, usando a Bíblia como mercantilismo. Porque não está escrito aqui? E outro edifica sobre ele. Quer dizer, usam o que Cristo falou, usam o que Deus falou para poder edificar uma falsa igreja, para poder matar o povo de Deus, espiritualmente falando. Aí diz assim, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Deus está mandando as pessoas tomarem cuidado para ver como vão edificar o nome de Cristo e o nome de Deus sobre suas igrejas. O versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento. É a mesma coisa que dizer, ninguém pode edificar uma igreja mentindo, usurpando e roubando as pessoas, usando da palavra de Deus como materialismo. Além disso, diz a palavra de Deus, além
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento de Deus sobre a sua palavra é apenas espiritual, porque foi escrito aqui, ó. Além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, Cristo só ensinou as pessoas a serem espirituais. Aonde está escrito na palavra de Deus que Cristo veio do mundo espiritual para ensinar o ser humano carnal a ficar rico e extremamente milionário na carne. Se alguém me mostrar onde é que está escrito isso na Bíblia, eu paro de desmascarar esse maldito falso profeta. Continuando no versículo 12, diz assim: e se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Pronto. Deus já está dizendo aqui nesse versículo bíblico que todos aqueles que abriram igreja, usando da palavra de Deus como mercantilismo, que o quê? As suas obras se manifestariam, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Entenderam ou não? Então prestem atenção agora no que esse maldito falso profeta vai falar. E está rindo na cara dos ignorantes espirituais que o enriqueceram. Preste atenção. Seguem. Aleluia. Por exemplo, eles disseram lá no Brasil, saiu na revista Forbes, o Bispo Macedo é o pastor mais rico do Brasil. Maldito, falso profeta imundo. Que mentira. Carne podre usada pelo espírito desgraçado. Imundo Eu fiquei de Satanás. Eu fiquei irritado. Quase não dormi. Espírito Quase do não Senhor dormi. Deus há de Porque eles destruir disseram que eu sou o a mais obra rico do Brasil. maligna Quando eles estão dessa mentindo. carne podre. Eu sou o mais rico do mundo. Profetiço isso no mundo espiritual. Eu sou o mais rico do mundo. Não tem ninguém mais rico do que eu. Duvido Rico que haja alguém na mais carne, rico do que eu. rico na matéria. Duvido. Mas Eles espiritualmente não contaram falando, é meu o mais dinheiro. pobre, louco Mas e dizem nu. que eu sou muito E rico. vai pagar um preço caro na mão do Mas na Espírito de realidade, Deus eu e na mão sou do o mais Espírito rico do mundo. do Senhor Jesus Cristo. Do mundo. E se você for rico também, você pode ser tão rico quanto eu, mais do que eu não. Bando de ignorantes. Então Bando essas de mentiras, presa que alimenta mentiras são esse falso terríveis, profeta. poxa. Depõem contra a gente. Mas em Aí, Ezequiel ser muito 34 a pobre, só palavra rico de do Deus é Brasil, bem clara. pelo amor da madrugada, O é ou não é, Espírito de pessoal? Deus vai destruir Barbaridade. esta obra Eu sou o mais carnal rico de e 7 demoníaca bilhões de usada seres por humanos, Satanás não de e 200 pelos milhões seus de demônios. pessoas. Não, sou mais rico. Irônico, maldito. Olha, isso está me dando um calor. Depois meditaremos em outros versículos bíblicos que prova que essa carne podre, vazia, imunda é usada por espíritos demoníacos. E eu provarei isso segundo a vontade e o querer de Deus, escrito na Bíblia Sagrada. E que se vocês verdadeiramente amam seus irmãos, compartilhem desse vídeo a todos eles, para que eles abram os seus olhos espirituais e aprendam do Espírito de Deus, porque eis que o juízo espiritual de Deus está chegando sobre os 4 cantos do mundo terreno. Segue.